E aí, galera, hoje eu vou responder as dúvidas de alguns bolsominions que eu andei encontrando aí pela internet, em sites como Facebook, YouTube. Eu percebo que são dúvidas que estão sem resposta na cabeça dessa galera, sobre o coronavírus, claro. E assim, eu acho que eles merecem uma resposta. E então eu anotei aqui nesse caderninho todas as perguntas. Eu só não anotei o nome deles para preservar a identidade deles. Mentira, eu não anotei porque eu não me importei. Então, vamos lá. O cara perguntou, e o autoritarismo? Né? Que essa pandemia está trazendo um autoritarismo aí de alguns governadores. E eu falo, tá certo o autoritarismo, porque bom mesmo era na ditadura militar, que tinha toque de recolher, que a galera não ficava pra rua vagabundeando. Então, o autoritarismo está certo. Pergunta número 2, né? Por que não mostram o número de curados e só o número de casos com coronavírus? Tá certo, é uma pergunta muito pertinente. Eu acho que além de mostrar o número de curados pelo coronavírus, a gente devia mostrar o número de pessoas que chegam até em casa, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, de carro, e não sofrem acidente. Isso devia ser colocado no jornal todo dia, porque a imprensa quer manipular vocês para ter medo. Então, por isso, eles não falam o número de curados, né? Só o número de mortes. A empresa gosta de falar de morte na imprensa. Depois eles falam que também, por que não fazer igual os japoneses, que tem uma cultura onde a gente não se toca, onde a gente se cumprimenta, né, de distância e que já usam máscara geralmente nos metrôs e etc. Tem toda a razão. Nós somos um povo muito quente, muito de toque, né? Eu acho que a gente devia fazer isso. A gente devia mudar completamente toda a cultura de um povo para se transformar numa cultura de um outro povo do outro lado do mundo, transformar toda a cultura ocidental, toda a cultura brasileira numa cultura nipônica. E eu acho que a gente podia fazer isso, já que a gente está com bastante tempo, para daqui 2 semanas também, porque mudar uma cultura, afinal de contas, é uma coisa muito fácil de ser feita. Outra pergunta. Quem garante que essas pessoas não estão sendo mortas para roubarem seus órgãos e vender na China? Eu não sei quem garante isso, cara. Não consigo responder essa pergunta, me desculpe. Outra pergunta, próxima. Por que não aderir à quarentena vertical? Eu acho uma boa ideia. A quarentena vertical, só os velhos ficam em casa, só os grupos de risco ficam em casa. E geralmente os grupos de risco são super saudáveis e conseguem ficar sozinhos em casa, isolados. Então nós vamos isolar velhos com Alzheimer, velhos com sei lá o que, com doença terminal, e vamos deixar eles sozinhos, sem cuidado nenhum. E também a gente vai entender, né, vale entender que todos os velhos, todas as famílias têm 2 casas, né? Os velhos não têm contato com o resto da família. Os velhos ficam lá e a família fica cá. Então o cara quando chega do trabalho não tem que lidar com a mãe, não tem que falar com o vô, com a avó, né? Dá pra separar super tranquilo. Acho que a quarentena vertical super tranquila. Inclusive funcionou muito bem na Itália. Se vocês olharem os números da Itália, olharem as declarações do prefeito de Milão, vocês vão ver que a quarentena vertical super funcionou. A outra pergunta, como vamos sobreviver à fome e ao desemprego? Uma pergunta ótima, porque é uma pauta muito presente entre o bolsonarismo, a questão da fome, a questão do desemprego, todas as questões sociais. A base do bolsonarismo foi essa, né? A gente votou no Bolsonaro por causa da fome, do desemprego, da desigualdade social. Muito bem feita essa pergunta, muito bem lembrado. Parabéns pela sua empatia que veio assim de repente. Como podemos viver sem economia? Eu acho uma pergunta muito boa também. Porque assim, para a economia tem que estar acima das vidas humanas. E para a economia funcionar, ela não precisa de vidas humanas. Porque a economia, ela se vocês não sabem disso, ela é ditada, né? Ela é levada assim por lhamas. Quem faz a economia mundial são lhamas e não vidas humanas. Outra pergunta, mas e a dengue? E o H1N1? E o Zika? E a febre aftosa? Eu concordo com essa pergunta, porque assim, quando você pega uma dessas doenças, você fica imune ao coronavírus. Essas doenças são melhores que a cloroquina. Eu aqui em casa já tomei todas as medidas necessárias. Coloquei um monte de balde cheio d'água, abri a caixa d'água, que é para lotar de mosquito da dengue. Quem sabe eu tenho a sorte de pegar uma dengue hemorrágica e daí eu não preciso nem ir para o hospital. Fico deitado aqui, não preciso nem enfrentar o hospital cheio, já deito aqui, tomo
um antigripal e tô pronto para outra. E ainda fico imunizado contra o coronavírus. Ótima pergunta. Outra pergunta. Mas e o Lula? E o PT? É uma pergunta muito pertinente, sim. Eu também acho uma ótima pergunta, né? O Lula agora está defendendo o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro não precisa de impeachment. E eu acho que ele está fazendo isso porque ele é esperto. Ele sabe que isso tudo, que essa doença toda, a pandemia toda, começou com o PT. Estou te dizendo, começou com o PT. O PT poderia ter importado cloroquina e não quis importar. Ele podia ter importado nióbio, exportado nióbio também e não quis. Então a culpa de uma pandemia mundial, com certeza, é o PT, a Rede Globo, esses órgãos aqui do nosso país. O Brasil tem uma influência mundial desse nível e vocês não sabiam, né? Isso a Globo não fala. E aqui outra coisa, né? Um vírus chinês inventado para quebrar a economia. Como você não vê isso? Realmente, eu tenho que confessar para vocês que minha mente não chegou a tanto, mas isso é uma ótima elucidação aí, iluminou aí minhas memórias, minha mente. Agora eu sei de onde vem o vírus, né? É do PT e da China, né? O petismo chinês é um perigo muito grande. A outra pergunta aqui, que é, na verdade, uma das últimas. Você não vê que vamos morrer de fome? Realmente, né? Tipo, nós vamos, de fato, ficar isolados, a economia vai parar e nós morremos de fome. E nós temos que nos preocupar com a fome, porque existem duas coisas, né? O vírus, quando ele ataca a gente, ele faz a gente ficar sem ar, né? Ele entope, assim, as vias e a gente fica sem ar. Ataca o pulmão, né? Só que a fome é outra coisa. A gente morre muito mais rápido de fome, sem comida, do que de ar. Nós podemos viver sem ar. O ser humano é projetado para viver sem ar. Você pode tapar a respiração que você vai ver, mas sem comida a gente não vive. Então é muito mais importante a gente pensar agora nisso. E uma pergunta para finalizar, né, para eu não dizer que eu estou sendo só respondendo bolsominion e tal, eu vou responder uma pergunta de alguém de esquerda. Essa foi uma pessoa de esquerda que me fez essa pergunta. Por que não chamamos novas eleições? Eu acho que daí, cara, você está equivocado, porque chamar uma nova eleição agora vai aglomerar muita gente nesses lugares, na escola, para votar. E outra, eu jamais encostaria, né, numa urna eletrônica, onde todo mundo passa a mão. Vai todo mundo pegar coronavírus com nova eleição. Então eu acho que isso daí foi uma péssima questão, né? Eu já não vou para a urna, mas se tiver novas eleições eu não vou mesmo tocar naquele negócio nojento. A urna é uma coisa nojenta, todo mundo passa a mão. É isso, espero ter respondido aí alguns questionamentos pertinentes sobre o coronavírus e espero ter trazido um pouco de conhecimento aí para vocês. É isso, abraços e a gente vai se falando por aí.